que a gente possa refletir juntos sobre este momento tão difícil. Nós não podemos ir para a rua, mas podemos e devemos continuar trocando ideias, encontrando os caminhos de luta, e esse é um deles. A gente está ao vivo aqui no Facebook e no YouTube da CUT Rio, e o que a gente pretende não é só falar, mas também ouvir. Então, participe com a gente, conte aí de onde você nos assiste, qual a sua categoria, pode trazer perguntas e questionamentos. Vamos trocar ideias. Nosso tema hoje é a estratégia de isolamento radical, o chamado lockdown, que vem sendo adotado em vários países e cidades brasileiras, e que a Fiocruz recomenda aqui para o Rio de Janeiro. Uma medida extrema, mas responsável, ao contrário do que nós temos visto ser estimulado pelo desgoverno Bolsonaro, que de forma irresponsável tem estimulado a população a se arriscar, agravando o quadro da pandemia. Hoje aqui nós vamos entender um pouco como é e por que o isolamento radical é a melhor forma de evitar que o coronavírus avance. Para isso, a gente tem o privilégio de contar aqui com a participação da doutora Patrícia Canto Ribeiro, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Doutora Patrícia, obrigado pela sua presença. Queremos ouvir um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde, agradeço muito pelo convite. Boa tarde a todos os companheiros aqui dessa live, quem está nos assistindo, muito obrigada. Acho que vai ser muito produtiva essa tarde. Oi. A gente quer ouvir um pouco a senhora sobre o que vem a ser o lockdown, qual é o porquê da necessidade de adotá-lo e o que consiste essa prática e essa estratégia. Bom, o lockdown é uma medida de isolamento bem mais radical do que a gente tem visto, que tem o objetivo de conseguirmos reduzir a circulação de pessoas em 70%, pelo menos, ou mais, e com isso a gente pretende reduzir o máximo possível a transmissão, a curva de transmissão, que a gente tem visto que está acelerada, e com isso a sobrecarga nos sistemas de saúde, o que pode levar a um grande número de adoecimentos ao mesmo tempo, e com isso uma crise nos sistemas de saúde, tanto público quanto privado, porque isso é uma coisa que as pessoas têm confundido um pouco, né? Elas acham que você ter um grande número de casos é uma sobrecarga apenas para o SUS, e não é verdade. Nós temos sobrecarga em todos os sistemas, tanto privados quanto públicos. Então, essa é uma medida que visa preservar vidas, porque a partir do momento que você não consegue dar assistência a todos os casos que adoecerem ao mesmo tempo, nós teremos pessoas morrendo por falta de assistência. Então, o objetivo do lockdown, que é essa restrição mais estrita de circulação, tem esse objetivo de que a gente consiga reduzir a ascendência da curva e, com isso, poupar vidas e conseguirmos dar assistência a todos aqueles que efetivamente precisarem. Obrigado. Perfeito a sua fala inicial. Nós estamos aqui também com Mônica Armada, que é a presidenta do Sindicato dos Enfermeiros aqui do Rio de Janeiro, com o presidente do Sindicato dos Médicos, Alexandre Teles, e com o Paulo Jäger, que é o coordenador técnico de ESE aqui no Rio de Janeiro. Nós queremos passar para a Mônica, para ela fazer uma saudação para nós aqui, dar uma boa tarde dela. Boa tarde, companheiros. Boa tarde ao nosso presidente Sandro, aos outros companheiros, à doutora Patrícia, nossa convidada especial, né, a todos que nos assistem. Hoje a gente está mais um debate que a gente tem feito, né, e essa situação de crise pandêmica que hoje a gente está vivendo no Rio de Janeiro, e números que a gente vê que sobem realmente, que a gente está no número, cada dia a gente tem um número maior de pessoas contaminadas, de casos de Covid, e junto disso a gente vê as condições de trabalho, os de respeito que a gente vê com as categorias, as condições precárias que esses trabalhadores estão hoje à frente. A gente agora hoje foi surpreendido, já até foi veiculado pela imprensa, mas um absurdo que vem acontecendo com a enfermagem no Hospital Maracanã, as condições precárias que são dadas a esses trabalhadores,
que estão indo lá para atender a população e são colchões no chão, sem a menor condição de repouso, de descanso durante o plantão. Enfim, é uma luta diária que a gente vem brigando, não só contra o coronavírus, mas a gente vem numa luta brigada em defesa da classe trabalhadora, das condições mínimas de trabalho, garantia de EPI e pagamento de salário, que, por incrível que pareça, no meio disso tudo ainda tem falta de salário, atraso de pagamento. Enfim, eu acho que é um debate importante, eu acho que a categoria tem que participar, tem que falar, e parabenizar o presidente da gente aqui, o Sandro, parabenizar a CUT por mais essa iniciativa. Obrigado, Mônica. Alexandre, doutor Alexandre Telles, fala um pouco aí, dá o seu boa tarde, fala um pouco dessa sua experiência, o que tem sido essa sua experiência aí no combate, porque você é um profissional da linha de frente, está lá num dos hospitais de referência ao combate ao coronavírus aqui no Rio de Janeiro, que é o Ronaldo Gazola. Como tem sido essa experiência? Traz um pouco dessa realidade para nós, por favor. Boa tarde, Sandro. Em primeiro lugar, queria parabenizar o de Rio, parabenizar você pela organização, saudar os companheiros presentes. Esse espaço de diálogo sobre o Covid-19 e coronavírus é muito importante, um debate que ele tem permeado, enfim, a sociedade de uma maneira geral, muitas dúvidas, enfim, uma velocidade muito rápida de informações, né, e é um vírus que é muito novo para todos nós. E nós, profissionais de saúde, como bem disse a Mônica, temos passado por situações muito difíceis nesse momento da pandemia, né, com falta de equipamento de proteção individual, obrigação de grupos de risco trabalhando, enfim. O que a gente nota é que o governo ele não se planejou e não tem conseguido dar, nas três esferas, né, federal, estadual e municipal, não tem conseguido dar uma resposta adequada à pandemia. Demoraram a comprar insumos, demoraram a comprar ventiladores, enfim, e isso está fazendo falta agora. Nós temos leitos fechados por falta de insumos, falta de uma contratação prévia de recursos humanos. Então, isso tudo demonstra falta de planejamento, porque a pandemia, o vírus já está em propagação desde o final do ano passado na China, chegou primeiro na Europa, e a gente perdeu um tempo precioso de planejamento. O governo também não tem dado nenhuma resposta para a população em termos de proteção social, de garantia de direitos sociais, né, de salário, enfim, alimentação, e isso me preocupa muito porque as pessoas estão passando dificuldade e os trabalhadores estão adoecendo. Então, é um descaso com a população, um descaso com nós, trabalhadores também. E os SUS que já estão sucateados, está no momento de a gente rever isso. Oi, Alexandre, obrigado aí pela sua fala. Paulo, como o DIEESE está vendo o contexto social, econômico e político dessa pandemia? Quais são os efeitos dessa pandemia sentidos já na população do Rio de Janeiro, no mundo do trabalho? Quais são esses reflexos que vem trazendo a pandemia de coronavírus? Como é a visão do DIEESE? E você aproveita para dar o seu boa tarde para todos que nos assistem nesse momento, Paulinho. Bom, boa tarde. Obrigado, Sandro, a CUT Rio, pelo convite, para que a gente pudesse participar dessa atividade. Queria render, em primeiro lugar, minha homenagem aos colegas profissionais da saúde, todos vocês, na verdade. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês que estão fazendo esse trabalho maravilhoso e de muita coragem também. E às vezes eu acho que a gente não dá o devido valor, inclusive não nos comportando da maneira como devíamos para reduzir o grau de disseminação da doença, né? Vocês é que estão se expondo mais diretamente aos riscos com a própria vida. Nós, em geral, Sandro, temos visto o que está acontecendo com enorme preocupação. Tem um grau imenso de ineditismo do ponto de vista social e econômico. Não temos referência histórica e é difícil fazer prognóstico porque a gente não sabe o que vai acontecer efetivamente. Em relação à doença, obviamente, eu não tenho a menor condição de me manifestar, mas em relação ao próprio desenrolar da economia e as consequências sociais. É uma coisa que atinge o mundo inteiro e o Brasil tem respondido de maneira tardia e tímida, como o Alexandre mencionou, no que se refere ao combate à disseminação da doença, mas também às consequências da doença, para a população em geral e para a nossa estrutura econômica. Nós estamos vendo um conjunto grande de empresas fechando as portas e muitas delas de forma definitiva.
por falta de apoio público. Muitos empresários estão tomando a decisão de mandar profissionais embora, que não mandariam caso tivessem a perspectiva de manter o seu negócio minimamente funcionando. Então, não é só a redução do salário, não é só a suspensão do contrato, é o desligamento também que está crescendo. Nós temos, para ser bem franco com você, Sandro, e com os demais que estão nos assistindo, pouca informação sobre o que está, de fato, acontecendo no mercado de trabalho. Nós estamos, inclusive, correndo o risco de passarmos por uma coisa que tem circulado na imprensa, que tem sido chamado de apagão dos números, apagão dos dados. Os institutos de pesquisa têm tido muita dificuldade de fazer o trabalho de campo e colher os dados. DIEESE também. E o IBGE, a gente viu na imprensa, o IBGE está tendo dificuldade de levar a termo uma pesquisa nacional por amostra de domicílio que faz o acompanhamento da evolução do mercado de trabalho. Então, os dados de abril a gente ainda não sabe até que ponto eles estão conseguindo ser coletados. O governo federal, por sua vez, que tem uma outra fonte de informação importante, que é o registro administrativo dos desligamentos e das admissões lá no CAGED, ele não tem divulgado esses dados. Não tem divulgado. Alegando dificuldades operacionais e um baixo número de respostas. Então, a gente está indiretamente com algumas informações. Por exemplo, houve um aumento de quase 40% aqui no Rio, no mês de abril, relativamente ao mesmo mês do ano passado, no número de requerimentos de seguro-desemprego. Então, essa é uma indicação forte de que aumentou os desligamentos formais. Desses programas que o governo está utilizando, o Rio de Janeiro tem tido uma participação em torno de 10% nesses contratos de redução de jornada ou suspensão do contrato, e os números do governo federal são agora, no dia de hoje, eu olhei isso hoje, mais ou menos 7,5 milhões de trabalhadores cobertos por esses contratos de redução de jornada e suspensão. Se o Rio participa com 10%, mais ou menos 750 mil trabalhadores. São algumas indicações. Entidades sindicais aqui no Rio de Janeiro têm feito vários acordos também com as empresas, mas eu posso afirmar sem medo de errar que houve um aumento forte do desemprego. O desemprego aqui no Rio já era mais alto do que a média nacional, porque a situação aqui já era uma situação crítica, mesmo antes da chegada do corona, e nós estamos sendo particularmente atingidos por conta da forte dependência que temos das rendas do petróleo. Então, tem aumentado a pobreza, a desigualdade, indicadores que valem para o Brasil em geral e valem para o Rio também. Então, estamos muito preocupados. A gente tem muita gente chegando por aqui, participando já do nosso debate conosco, mandando mensagens, tem uma audiência significativa já por esse momento do nosso debate. Essa sua fala traz bastante a realidade para nós aqui, Paulinho. Traz uma realidade que realmente a gente não ouve mais falar do número do desemprego, e me parece que tudo virou culpa da pandemia. Não existia um Brasil antes da pandemia. Não existia nenhum problema antes da pandemia, né? Parece que deram um apagão mesmo nas informações. Doutora Patrícia, deixa eu perguntar uma coisa à senhora. O lockdown seria a solução mais eficiente, de fato, que poderíamos contar nesse momento da pandemia? Vocês na Fiocruz chegaram a essa conclusão? Quais foram os indicadores que se basearam? Como é que construíram essa posição? Bom, essa posição ela é baseada também na experiência de outros países que viveram situações críticas. A própria China, que para o controle da epidemia na região de Wuhan, abriu mão do lockdown, e pela situação epidemiológica. O lockdown ele não deve ser uma solução adotada indiscriminadamente. Ela precisa levar em consideração uma série de fatores locais, né? Então, ele tem que ser uma decisão regionalizada, porque nós não podemos simplesmente dizer fecha tudo hoje, e nós temos que pensar numa série de situações. As pessoas precisam comer, por exemplo, as pessoas elas têm que ter um suporte do governo, nós temos que pensar nisso. Nosso colega acabou de falar da questão do desemprego, então nós já temos também uma questão do trabalho informal, que é dependente das pessoas saírem de casa
para poder comer naquele dia mesmo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. A sugestão de adoção do lockdown leva em consideração também a questão da disponibilidade de leitos e uma projeção da aceleração da curva de casos, né, da incidência da doença. Se nós continuarmos com essa curva, nessa velocidade, em breve não teremos leitos e nem profissionais que deem conta de todos os atendimentos que serão necessários. Então, a medida do lockdown, ela visa preservar o maior número de vidas possíveis, inclusive pensando na sobrecarga dos serviços de saúde. Mas ela não pode ser uma medida tomada impensadamente, sem uma série de conjunturas políticas que têm que estar combinadas, de segurança pública, de proteção social, de apoio às comunidades carentes, de suporte às pessoas que têm menos acesso às garantias sociais. Isso é muito importante, porque senão nós vamos ter uma outra tragédia, que é das pessoas morrendo também por falta de acesso à alimentação, por exemplo. Então, a Unicef hoje lançou um documento falando sobre essa questão, que o lockdown pode matar mais do que o coronavírus. Então, são coisas que nós temos que pensar. Não podemos permitir que a população morra por falta de assistência, que é o que a gente teme, e por isso a sugestão do lockdown, mas é necessário que ele venha acompanhado de políticas públicas, de proteção, de segurança pública, de direitos humanos, para que as pessoas elas não sofram mais do remédio do que da doença, né? Então, a medida ela tem que ser tomada pontualmente, com uma boa projeção de quando começa, de quando e como vamos conseguir diminuir as medidas restritivas, já que a gente sabe que sair completamente não é de um dia para o outro, isso não vai acontecer, não podemos ter essa ilusão. Então, as medidas elas têm que ser tomadas e pensadas gradualmente, e também para a saída, que ela não seja uma saída abrupta e intempestiva, e pensando, né, em todas essas situações. Obrigado, doutora Patrícia. Mônica, como é que está a realidade dos enfermeiros e dos demais profissionais de saúde nas unidades onde o sindicato assiste, onde o sindicato representa os trabalhadores? Você podia trazer para nós um pouco dessa realidade, porque a gente assiste alguma coisa na imprensa, né? Aliás, a imprensa tem noticiado bastante, trazido bastante informação sobre essas condições, mas já mudou alguma coisa em relação à EPI? Nós mesmos, dos sindicatos, entramos com diversas ações na justiça, visando obter liminar para que entregasse os EPIs, fornecesse EPI e protegesse a vida das pessoas. Que a gente já sabe hoje que no Brasil já morreram mais profissionais de saúde do que na Itália e na Espanha juntos. Ou seja, e o caso é muito grave. E aí eu queria ouvir um pouco você, Mônica, de como é que está essa realidade que os sindicatos de enfermeiros têm acompanhado aí. Olha, Sandro, a realidade dos enfermeiros, parabenizar até os enfermeiros que estão aqui, que dia 12 foi o dia do enfermeiro, a comemoração, o reconhecimento que as pessoas hoje têm com que esse coronavírus hoje desnudou, mostrou o que é a profissão da enfermagem, o que é ser enfermeiro, que antes não tinha nesse valor. Mas é o que a gente fala, a nossa intenção é ir além das palmas e além desse reconhecimento. A gente tem que registrar que é uma categoria que não tem a jornada de trabalho regulamentada em 30 horas semanais, que é uma luta histórica nessa, ainda não tem um piso salarial, ainda faltam condições de trabalho. Hoje, como eu iniciei falando, hoje apareceu na televisão, foi uma denúncia que chegou ao sindicato das condições precárias que os enfermeiros são dados a esses profissionais, em termos de descanso no Hospital Maracanã. Eram colchões no chão, sem lençol, um mesmo colchão dividido por mais de um profissional, porque não tinha colchão para todos. Então, a condição de trabalho da enfermagem ela é muito ruim ainda. A gente ainda vê, apesar da gente entrar com um monte de ação, a gente faz uma briga judicial para garantir EPI,
a gente ainda vê EPI inadequado, quantidade insuficiente, material máscara que é utilizada para construção civil, sendo dado que não é de uso hospitalar e que é dada para esse profissional. E esse profissional não tem outra, é essa que ele vai usar mesmo. Ele está indo, como a gente fala, é um soldado que está indo para a guerra sem arma. É o profissional de enfermagem, são os trabalhadores da saúde. Ainda falta capote, ainda falta máscara. A gente tem feito uma briga no judiciário. Ontem à noite tivemos uma vitória importante. A gente, início do mês, entrou com um pedido de liminar, nós conseguimos uma liminar para que os profissionais com mais de 60 anos, com comprometimento, com comorbidades, eles fossem afastados das OS, Fundação Saúde, Rio Saúde. O presidente do TRT cassou a nossa liminar, ou seja, empurrou esses profissionais para a morte, porque é isso que a gente vê, assim que a gente encara a falta de comprometimento desse judiciário. E ontem nós tivemos uma decisão favorável do desembargador Mário Sérgio Pinheiro, que concedeu novamente a liminar para esses trabalhadores, então é para cumprir imediatamente. Então a gente vive assim, numa briga no judiciário, mas para que tenha o mínimo de condição. A gente fala que não adianta são poucos profissionais, a gente já vê esse desmonte do SUS, já não é de hoje, a gente já vem denunciando esse desmonte há muito tempo, a gente já tinha um déficit de RH absurdo, com o coronavírus isso só ficou explícito e mais sobrecarregado ainda, porque a sobrecarga que a gente já tinha ficou maior ainda por conta dos afastamentos. A gente tem um número enorme de afastamentos, a categoria adoecida, morrendo, como você mesmo falou, morre mais do que na Espanha e na Itália juntos. A gente tem um número alto de morte, de adoecimento, e a gente não tem teste, o que piora ainda essa situação. Esse trabalhador, ele começa com sintomas, ele é afastado por 14 dias, ele não é testado, a gente tem uma subnotificação. Quando a gente tem a testagem, a gente não tem a retestagem antes dele voltar ao trabalho. Então, é uma situação precária. Fora desse déficit de RH, as condições inadequadas, a gente olha dentro das estruturas, das UPAs, falta bico, saída de oxigênio. Então, por mais que você contrate profissional, que você dê máscara, a população vai continuar morrendo, a população vai continuar sem acesso ao oxigênio, porque a parte respiratória é que é mais comprometida. Então, essa é a situação hoje que a gente vê, não só desses profissionais da saúde, dos enfermeiros, como o atendimento à população. A população continua morrendo por falta de respirador, por falta de oxigênio, por falta de material, sem teste. A gente tem um número alto, mas a gente não tem nem teste. Esse número é muito maior. Segundo os especialistas, os cientistas, esse número deve ser no mínimo 10 vezes maior do que a gente tem. Então, é uma situação precária ainda que esses trabalhadores da enfermagem eles estão passando dentro das unidades. A gente tem um número muito baixo de profissionais atuando na ponta, o que sobrecarrega, o que aumenta a contaminação e dificulta, prejudica totalmente o atendimento à população. É uma situação que a gente vê assim calamitosa e sem uma saída a curto prazo para a gente poder melhorar essas condições. Obrigado, Mônica. Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta para ti, meu companheiro. Como você tem visto aí no seu dia a dia essa constante divulgação por parte de diversos veículos de informação na mídia, dizendo que toda hora sugerindo medicamento novo, dizendo que surgiu uma solução nova, levando a verdadeira correria às farmácias, medicamentos que a gente com o tempo descobre que não é bem assim, que a eficácia não existe. Então, isso tem criado uma confusão na cabeça das pessoas, ao ponto de faltar alguns medicamentos para quem precisa, nas farmácias e outros lugares. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa realidade, como você está vendo, como eu disse aqui no começo, você é alguém que atua lá na ponta. Então, você tem essa realidade bem perto de você. Você sabe exatamente o que está acontecendo nessa coisa do cuidado médico, né? Que você é médico e atua nessa unidade de saúde, que é uma das que são referências aqui no Rio de Janeiro para isso.
Bom, Sandra, em primeiro lugar, até o presidente da República, nesse momento, ele virou prescritor de medicamento, né? Não sabia que ele tinha feito medicina, que ele era um cientista, que ele pesquisava, mas a despeito, enfim, de toda a legislação que a gente tem, ele virou um prescritor de medicamentos e prescreve em grande escala, sem fazer o exame físico, sem considerar as condições clínicas de cada paciente, enfim. Eu acredito que a gente tem que... A medicina, a gente pode até ter protocolos, né, mas esses protocolos, eles têm que ser vistos de um ponto de vista, assim, individualizado, né? Nem todo protocolo serve para todo paciente, nem todo medicamento serve para todo paciente que tem aquela mesma doença. A gente tem que sempre tem que individualizar a terapêutica, ver se esse paciente não tem alguma alergia, se não vai dar algum efeito colateral, como que esse paciente responde, né? Então, a gente não pode sair orientando o uso de medicações assim. A gente sabe que isso não é de agora, que existe a indústria farmacêutica, que é um grande poder, né, economicamente, ela é muito forte, então tem outros interesses também que estão aí por trás do anúncio desses medicamentos. O fato é que a gente falta ainda estudos robustos, com níveis de evidência enfim, significativos, porque a gente tem muita opinião de especialista, até o presidente é especialista agora para dar opinião, mas esse não é um nível de evidência mais robusto. A gente precisa de estudos com um número maior de pessoas, com um tempo maior, para ver como que as pessoas vão responder. E isso não é só o presidente do Brasil que tem feito, né? O presidente dos Estados Unidos, o Trump, também tem indicado medicamentos, enfim. Eu quero que chegue logo o medicamento. A questão é que a gente não pode ser irresponsável de indicar medicamentos como quase milagrosos, porque a gente não tem isso no momento. A gente está descobrindo ainda a fisiopatologia, né, como que esse vírus ele se manifesta no corpo. A gente primeiro pensava que tinha manifestação pulmonar, e depois tem, né, depois a gente descobre que tem manifestações hematológicas no sistema nervoso, enfim, a gente está descobrindo, é tudo muito novo. Infelizmente, a gente, infelizmente, né, a gente ainda não tem um medicamento para dar, mas infelizmente, que eu digo, a gente tem um processo científico, né, de construção de conhecimento, de descoberta de medicamentos, que tem que ser seguido. Infelizmente demora algum tempo, mas que para a gente garantir que esses medicamentos sejam seguros, né? Sair passando hidroxicloroquina, sair passando cloroquina para todo mundo não é a solução. A gente sabe que podem dar alterações no eletrocardiograma, enfim, que podem dar complicações para esses pacientes. A gente também não pode falar para todo mundo usar anticoagulante. Tem pacientes que têm contraindicações para usar anticoagulantes, né? Enfim, a pessoa pode ter tido um derrame, alguma coisa assim recentemente, a gente não pode ficar prescrevendo essas coisas de maneira irresponsável. Toda a terapêutica ela tem que ser individualizada. A gente ficar incitando que as pessoas vão à farmácia sem consultar o médico, sem consultar uma equipe de saúde, isso é, no mínimo, irresponsável, né? A medicina ela tem que se pautar por evidências, a gente se pauta pela ciência, essa ciência que tem sido tão atacada no governo nos últimos tempos, a Fiocruz que tem sido atacada, as universidades federais. Nesse momento é o momento da gente reforçar essas instituições que são grandes fortalezas no Brasil, né? E que a gente tem que investir para que, sim, essas instituições que são patrimônio de todo o povo brasileiro deem essas respostas para a gente. E também os estudos internacionais que têm sido feitos. Obrigado, Alexandre. Paulo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como o DIEESE vê essa possibilidade de reconversão de uma parcela da indústria nacional para a produção de equipamentos na área de saúde? Uma vez que o país que produzia tecnologia de alta qualidade, inclusive com produção de aviões, chegou a ser o segundo maior exportador de aviões do mundo, um país que sempre teve economia pujante, uma capacidade tecnológica instalada muito boa, e agora nós ficamos dependentes do resto do mundo. É uma situação muito complexa para nós aqui. Como é que o DIEESE vê essa coisa da reconversão, das possibilidades, se tem algum número sobre isso, se tem algum movimento econômico que possa já conotar que há uma solução nessa direção, se há alguma movimentação por parte das instituições e das autoridades nessa direção? Vou falar um chavão aqui. Toda crise abre possibilidades, né? E essa crise, pelas dimensões que ela vem assumindo, e pela intensidade que ela tem também, não só a abrangência, mas a intensidade, né? Ela também abre oportunidades, e talvez oportunidades de forma mais amplas.
Tem havido um debate forte, puxado por entidades sindicais no país, tem havido conversas, articulações políticas com entidades patronais. Foi mencionado aqui que a crise evidenciou a importância da saúde pública, a importância da Fiocruz. Eu acho que a crise também está evidenciando um conjunto de outras coisas e nos permite, de certa maneira, ressignificar essas coisas. Esse debate estava meio interditado, nesse sentido é que eu acho que é uma oportunidade. Então, uma das coisas que está ficando evidente é que nós fomos, ao longo do tempo, passando por um processo de desindustrialização. Diversos elos das cadeias produtivas, aqueles inclusive os mais nobres, que agregavam mais valor, foram se perdendo e foram sendo externalizados, e a gente foi perdendo adensamento, densidade industrial, e numa hora como essa, por exemplo, que você tem que produzir os ventiladores, a gente vê que a gente tem um nível de dependência em relação ao exterior muito grande. Então, provavelmente uma das coisas que vai acontecer no pós-pandemia é algum refluxo da globalização. Na verdade, já havia um questionamento de ordem política, ideológica, com aquela história de America First e toda essa guerra comercial, mas agora a gente tem uma dificuldade de ordem concreta, que tem a ver com, por exemplo, a interrupção de fluxos de mercadorias, de componentes, de bens intermediários que eram essenciais para você chegar ao final da linha de produção com o produto pronto. O Brasil depende ainda, parte da sua indústria, da importação desses componentes. Então, o que está colocado agora, para além da reconversão de curtíssimo prazo voltado para produzir desde as máscaras, né, e os equipamentos de proteção individual, que estão em falta, como a Mônica mencionou, até uma coisa mais sofisticada como os ventiladores, mas também fazer essa discussão para o médio e longo prazo na linha de alguma coisa que implique em alguma substituição de importações nesse setor que é o mais dinâmico das economias, é o mais importante. Não é à toa que nos países centrais, com aquele grande deslocamento que aconteceu em direção à China, a China tornando-se a fábrica do mundo e ganhando cada vez mais competitividade, os países começaram a desenvolver programas para fazer com que a sua indústria voltasse a ganhar dinamismo. Os americanos criaram um programa lá, ainda na época do Obama, de manufatura avançada, os alemães criaram o programa lá da indústria 4.0, e isso é a política industrial que aqui no Brasil estava sendo execrada, e abre-se a oportunidade para a gente vir a discutir isso aqui também. É fundamental que a gente faça isso para o curto prazo, mas também para que a gente possa ter um processo de desenvolvimento no país. Se a gente não tiver inovação tecnológica, não tiver uma indústria dinâmica, não tiver um conjunto grande dos trabalhadores trabalhando nesse segmento que paga salários melhores, tem um nível de relação de trabalho, processos negociais mais sofisticados, a gente não consegue promover o nosso desenvolvimento. Então, é um momento trágico, eu diria, de muita dificuldade, muito sofrimento, mas abre-se essa oportunidade. Nós temos que nos mexer politicamente para que essa oportunidade se concretize. Então, você tem razão, tem havido articulações, conversas, mas nós temos, digamos assim, que enfrentar um obstáculo muito grande, que tem a ver com o que nós conversamos até agora aqui, que é o fato de que o governo federal, no seu núcleo duro, ele se opõe a esse tipo de política. Como também ele tem atrapalhado na coordenação, no combate à pandemia, na organização das ações dos governos estaduais, como também tem dificultado a liberação de recursos para que as pessoas respeitem o distanciamento social, para que as empresas não quebrem. Então, por isso que eu falei, o governo atuou tardiamente e de maneira insuficiente. Na área da política industrial, isso também é importante. Até muito pouco tempo atrás, a defesa dessas ideias mais liberais, neoliberais, estava, pelo menos em relação à elite política, à elite econômica, estava meio que consensada. E agora está ficando evidente que você não lida com determinados tipos de problemas sem a participação central do Estado, sem ter algum nível de autonomia tecnológica e industrial, sem ter algum grau de soberania.
E um país como o Brasil, com o tamanho do Brasil, 210 milhões de habitantes, com a extensão territorial que tem, as riquezas potenciais que tem, ele tem tudo para aproveitar essa fresta e tentar trilhar um outro caminho. Mas isso é uma grande disputa política que está colocada aí pela frente. Obrigado, Paulo. A doutora Patrícia, nós sabemos que a Fiocruz desenvolve diversas pesquisas nesse momento para ajudar no combate à pandemia. Algumas em cooperação com institutos internacionais, instituições internacionais de pesquisa, e eu vi recentemente uma informação, acho que tem uns 2 anos atrás, sobre uma pesquisa que teria identificado a circulação do vírus um pouco antes da data que estão divulgando normalmente aí, pelo resto do mundo, né? E aí, uma coisa que tem de bastante interesse por parte de todo mundo é saber o seguinte: o porquê que não foi feito nada? Já que sabia, no Brasil levou pelo menos 90 dias para chegar ao problema. Por que nada foi feito em torno disso? Qual é a visão que a academia tem disso? Que a Fiocruz, lá na pesquisa, tem sobre isso? A senhora poderia trazer um pouco dessa realidade para nós? Bom, Sandro, na verdade, isso são projeções partindo de alguns dados, né, de óbito, de internações. Também temos essas informações referentes aos Estados Unidos, né, de que a doença estaria circulando já bem anterior às primeiras notificações. Na verdade, é uma doença nova, nós ainda estamos em fase mais de aprender do que de certezas, nós ainda não temos todas as respostas. É claro que isso nos aponta que nós precisamos ter, nesse mundo globalizado, um sistema de vigilância que seja mais efetivo e mais eficaz. Nós não podemos ter, num mundo em que você sai da China hoje, chega daqui a 2 dias no Brasil, passando por vários aeroportos, transitando por várias aeronaves, nenhum tipo de controle. Isso é o que a gente vai ser a nossa realidade cada vez mais daqui para frente. Que um vírus que surge em determinado país, não importa que seja a China, poderia ter sido Estados Unidos, México, como foi o caso da influenza H1N1, na verdade, em poucos dias ele pode atingir todos os países do mundo, todos os continentes, pelo menos. Então, essa é uma fragilidade que nós temos que nos deparar e nos preparar. Como o Paulo disse, isso tem que ser um aprendizado, uma oportunidade para que nós possamos melhorar. Tanto o sistema de vigilância, como o sistema de monitoramento, de controle dos casos. Uma coisa que a Mônica falou super importante, a questão dos testes. Se nós não disponibilizarmos uma quantidade de testes que possa testar amplamente a população, em especial profissionais de saúde, nós jamais vamos ter uma real dimensão do que está acontecendo com essa epidemia. Então, é de suma importância que nós tenhamos ações de vigilância e monitoramento muito estritas. E principalmente porque já sabemos que esse vírus ele não vai embora e nós vamos ficar sofrendo com surtos, com pequenos focos de epidemia ao longo dos próximos meses e talvez anos, se nós não tivermos uma vacina. E ainda temos que pensar que tem que ser uma vacina que possa ser distribuída para todos os continentes, para todos os países, de forma justa e equânime. Não pode ser como os Estados Unidos fizeram na crise dos respiradores, há um mês atrás, que pegaram seus aviões, colocaram lá na China e simplesmente usurparam todos os respiradores para levar para os Estados Unidos. Então, se for assim, a humanidade não vai ter condições equânimes de sobreviver e receber as doses de vacina. Então, é importante que tudo isso seja pesado e revisto nesse momento. Também é uma oportunidade para vermos qual a importância do SUS, porque todos esses dados que foram mostrados, todo o acompanhamento que foi feito até aqui, todas as pesquisas que têm sido feitas, elas são feitas no serviço público e são ações do SUS. Então, as ações da Fiocruz, as ações de pesquisa nas universidades, todo o trabalho que inicialmente o Ministério da Saúde mostrava diariamente, acompanhamento dos casos, isso é SUS. Então, mesmo quem tem seu plano de saúde tem que entender, nós somos dependentes do SUS, é um sistema universal, o maior sistema universal de saúde do mundo,
e é um sistema que nós temos que defender mais do que nunca nesses momentos. É nessas horas que a gente vê qual a importância do nosso sistema de saúde. Temos que fazer como os ingleses fazem, nos orgulhar do sistema, é um sistema com falhas e que precisa de investimentos. Então, essa é uma janela de oportunidade, como falou o Paulo, também de investimento no SUS. Não podemos esquecer da emenda da PEC da morte, que congelou os gastos com saúde e educação por 20 anos. Isso já há 2 anos atrás. Então, vocês imaginem que no meio de uma pandemia, o que nós precisamos? Investimento em saúde. Nós não temos uma indústria que seja capaz de nos fornecer máscaras suficientes. Não vou nem falar nos respiradores, como o Paulo falou um pouco antes, que é uma coisa de maior tecnologia, entre aspas, né? Mas você não conseguir dar conta do número de máscaras para todos os seus profissionais de saúde, realmente nos coloca numa situação muito vulnerável. Então, que essa seja uma janela de oportunidade para podermos mudar a condução da saúde pública nesse país. Obrigado. Nós temos tem muita gente participando agora. Quero aproveitar aqui para agradecer as participações aqui das pessoas que estão mandando mensagem para nós e nos assistindo na tarde do dia de hoje. Nós já contamos com diversas categorias aqui, de sindicatos, diversas categorias mandando recados aqui para nós, os portuários, o Sintramico, o Sintisnit, os bancários, o Sinti Saúde, o Sindief, o petroleiro, o pessoal da educação, os trabalhadores em combate às endemias, que estão toda hora mandando mensagem, o Gilberto Palmares, que acaba de mandar uma mensagem parabenizando a Fiocruz pela excelência do seu trabalho, a Fátima Seabra Escanho, que está aqui comentando aqui, fora Bolsonaro, genocida, é isso mesmo, ninguém tem dúvida que ele é genocida. Eu vejo aqui o Marcelo Rodrigues da Silva fazendo um comentário: a defesa do meio ambiente se torna essencial para garantirmos a saúde da humanidade. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente verifica que no Brasil os cálculos dão conta de que se gasta R$ 3,28 por habitante no SUS, que é pouquíssimo, que é insuficiente. É pouquíssimo, o valor é irrisório. Um país que não tem menor problema, durante a pandemia, a principal medida que o governo tomou, com excelência, com rapidez, com muita velocidade, para responder à crise, foi repassar 1,2 trilhões de reais para os banqueiros. 1,2 trilhões para os banqueiros. Quando a gente sabe, por estimativa de quem estuda o SUS, se colocasse hoje aí coisa de 60 bilhões a mais no SUS, poderia dar um efeito muito bom para resolver o problema agora, ajudar a resolver o problema agora, tratar as necessidades que se tem e buscar uma saída para o futuro. Eu acho de verdade que é uma grande janela de oportunidade que nós temos, todo mundo tem, para repensar a sociedade em que vivemos. Inclusive, esta coisa de dizer que o homem, como vinha sendo apregoado muito fortemente antes da pandemia, que o homem teria perdido o papel, que as tecnologias estariam substituindo a força do trabalho do homem, e tudo isso. Bastaram 2 semanas da pandemia e começar o distanciamento social, a atividade econômica parar, para descobrir que o mundo vai crescer, vai decrescer, melhor dizendo, 7% a menos, vai descer 7% a economia de todo mundo, né? O mercado, que tinha razão de tudo, era o grande avalista da vida social, que dizia o que ia acontecer aqui e ali, sumiu, ninguém ouve mais falar desse tal de mercado, desapareceu, ninguém ouve falar dele, as bolsas despencaram, né? Os grandes pensadores aí da economia estão atônitos. E aí eu acho que é o momento, sim, de se imaginar como será esse mundo pós-pandemia, que nós temos certeza que nós, os humanos, os seres humanos, os bons seres humanos que nós temos ainda, não aquele que está lá no Palácio do Planalto, né? Que está longe de ser um bom ser humano. Está longe de ser um bom ser humano aquilo ali. Eu acabo de receber também aqui uma mensagem da Jô Portilho dizendo o seguinte: o SUS é patrimônio do povo brasileiro, cada vez está mais clara a sua importância. Aliás, a única coisa positiva a se tirar dessa pandemia é o reconhecimento do valor do SUS. É isso mesmo, Jô Portilho. De verdade é isso. Nós precisamos, sim, valorizar o Sistema Único de Saúde, como foi bem dito pela doutora Patrícia. O Brasil é o único país acima de 200 milhões de habitantes que tem Sistema Universal de Saúde. E gratuito. Tem um caso que eu sempre pego para enfatizar um pouco, que o número de óbitos nos Estados Unidos, segundo
matérias que têm sido publicadas pela imprensa fora do Brasil, dá conta do seguinte, que tem muita gente morrendo nos Estados Unidos porque tem medo de procurar o sistema de saúde e ter que pagar. Então as pessoas retardam a procura do sistema de saúde. Imagina, o país que tem o maior PIB da Terra, né, as pessoas não podem ser atendidas, ficam com medo de procurar o sistema de saúde lá. Eu lembro da polêmica da história do Obamacare, que não é nenhum SUS, né, não é nenhum SUS, está longe de ser parecido com o SUS, muito longe, e que chamavam ele de comunista, porque ele estava tentando aplicar o modelo de saúde que estava longe de ser o que a gente tem aqui. É por isso que, quando se olha para o SUS, diz coisa de comunista. Não, o SUS é algo pensado e algo que tem participação popular. E tudo que tem participação popular assusta muito os que não acreditam na ciência, os que não acreditam nas soluções coletivas. E aí começam a adjetivar. Doutor Alexandre, deixa eu lhe fazer uma indagação. Como estão sendo os afastamentos dos médicos na rede pública? Como está se dando isso em razão do Covid? Bom, nós temos um número muito grande de médicos afastados, tanto na rede pública quanto na rede particular. Aí a gente tem uma situação difícil que escancara ainda mais as relações trabalhistas precarizadas que nós temos, né? Uma boa parte dos médicos na rede pública, principalmente no governo do estado, são contratados por pessoa jurídica. Esses médicos, que isso se acentuou muito depois da lei das terceirizações, aprovada por Temer, enfim, e agora esses médicos estavam sendo afastados sem direito algum de remuneração, de ter direito a esse afastamento remunerado, justamente para se recuperar, né? No momento que você mais precisa, você fica sem dinheiro algum. Isso é um absurdo, nós, sindicatos médicos, é contra todas as formas de terceirização. Nós ingressamos com uma ação na Justiça do Trabalho e conseguimos uma liminar também para garantir que o afastamento de todos os médicos que são contratados por pessoa jurídica, eles sejam remunerados a partir desse momento. Isso não é ainda o que a gente quer que seja reconhecido o vínculo trabalhista de todos esses médicos, né? Porque nosso entendimento é que essa pejotização ela se caracteriza como uma fraude trabalhista. Você tem todas as características de subordinação, habitualidade, enfim, você tem um vínculo com aquele trabalho e você, no final das contas, você não tem os direitos CLT. Isso é fraude trabalhista, fraude fiscal, enfim. Muitos médicos afastados, uma dificuldade justamente pelo próprio desmonte do serviço público que existe de repor esses médicos. Há muitos anos não é realizado concurso do Estado, né? Não se aprova o plano de cargos, carreiras e salários do Estado e do município, apesar do Estado já estar aprovado pela LERJ, enfim, o governador se recusa a implantar, então fica uma situação muito difícil. A gente tem um grupo muito pequeno, muitos em grupos de risco na administração direta, e a gente segue nessa luta para que sejam abertas novas vagas, sejam contratados médicos com regimes estáveis, né, de trabalho, para que essas pessoas que estão na linha de frente, elas tenham garantidos todos os direitos, né? Não é possível isso. Muito desse adoecimento dos médicos é pela própria falta de equipamentos de proteção individual que a gente falou. A gente tem feito visita enquanto sindicato dos médicos, a gente tem visto falta de equipamento e muitas vezes equipamentos que não estão adequados, né? Eles estão dando, por exemplo, aventais, um avental para você passar 12 horas de trabalho. Isso não é razoável. Você tira, coloca, você examina o paciente Covid ou não Covid com o mesmo avental, o médico mesmo serve como vetor. Na hora que ele vai recolocar esse avental, ele se contamina. Aventais que não estão na gramatura correta, não são gramatura 20, não são aventais impermeáveis, enfim, uma situação absurda e que isso leva ao adoecimento dos profissionais. Beleza, eu estou aqui recebendo aqui um comentário do professor Oswaldo Teles, que é do Simpro, dizendo o seguinte: o SUS é fundamental para a nossa saúde. Não resta a menor dúvida, professor Oswaldo. É fundamental e tem se mostrado muito importante nesse momento de pandemia. Eu acho que a impressão que vai ficar desse momento que nós estamos vivendo é assim, que temos que repensar realmente a importância do serviço público. Porque eu lembro que bem poucos dias antes de iniciar todo esse processo de pandemia, os servidores foram chamados de parasitas. Os servidores foram denominados de parasitas. Bem, parece que os parasitas estão trabalhando muito para salvar a vida das pessoas, inclusive dos não parasitas, que estão lá os não parasitas que estão lá no Palácio do Planalto. A gente verifica que é uma coisa estranha, que tem um ambiente estranho no Brasil. Imagina um presidente da República que precisa lançar mão. Tem aqui um comentário do Sérgio Janeiro também,
parabenizando a Mônica, Sérgio Janeto, presidente dos sindicatos portuários. Eu lembro bem uma informação que se tem aí sobre essa coisa de ficar criando nomes pejorativos para os servidores públicos. Isso não é um evento novo no Brasil, né? O servidor público no governo do Collor era Marajá, no governo do Fernando Henrique era vagabundo, e agora estamos na fase dos parasitas. Mas, como eu vinha dizendo, o presidente da República, para dar veracidade, saltou muito aos olhos, ele fez 2 exames num laboratório privado. E lá ele fez com nomes que não eram dele. Eu não entendi até agora por quê. Tudo no governo é fake, até o nome do presidente, até o nome dele. É um governo realmente fake. E aí, na hora de fazer o outro exame, que ele também não colocou nome, não colocou nada, era o 05, apareceu como 05. Nesse exame revelado ontem, depois de muita pressão do judiciário, muita necessidade de acesso à informação, de utilizar a lei de acesso à informação para obter informação, o que acaba acontecendo? Ele utilizou, rapidamente recorreu ao Fiocruz, né? O exame que aparece lá para dar mais veracidade, que coloca na televisão, é da Fiocruz. Fica grande, aparecendo na tela da televisão, é da Fiocruz. Porque, no fundo, embora ele seja desonesto, seja alguém que não tem compromisso com o serviço público, todo mundo sabe da credibilidade de cada ator nessa história. E nós sabemos que o setor público tem uma importância fundamental. Eu continuo recebendo muitos comentários aqui, muitas participações. A Ana Paula Santos Almeida comenta aqui, faltam EPIs e quando tem, a maioria tem qualidade ruim. Profissionais tendo suas formaturas antecipadas e sem nenhuma experiência. Falta treinamento específico e respeito aos profissionais. Sem dúvida. Sem dúvida, há uma necessidade de repor a mão de obra que não é oriunda somente da pandemia. A gente sabe que tem hospitais federais aqui no Rio que não estão sendo utilizados, né? não estão sendo utilizados da forma que deveriam. Faltam profissionais desses hospitais. E uma coisa que me compadeceu muito ontem foi um áudio que eu recebi de um maqueiro do Hospital Geral de Bom Sucesso. O maqueiro dizia que não davam equipamento para eles. Ele transportava o pessoal, porque quando a gente fala da saúde, a imprensa tem feito muito isso, tem focado em médicos e enfermeiros, né? Técnicos de enfermagem e enfermeiro, mas não fala dos outros, não tem que falar dos outros. E tem muito mais gente nesse processo de saúde. Então, o vigilante que trabalha lá no hospital, o assessorista, que nós temos casos que vários morreram, que trabalham nos hospitais, lá no hospital, em vários hospitais públicos aqui do Rio, os maqueiros, que a gente também tem número, tem óbito. Se a gente colocar em uma relação aí, quantificar, nós vamos descobrir que o número de mortos é bem maior do que está sendo colocado aí pela imprensa, isso digo, morte dos profissionais de saúde. Na sociedade, muito maior ainda. Com certeza, muito maior ainda. Porque eu queria também, doutora, que a senhora pudesse comentar um pouco como é que está sendo essa questão do teste e como é que a senhora vê esse número baixíssimo de teste. Como é que se faz ciência se a gente não consegue produzir estatística de qualidade porque não testa ninguém? Como é que a gente faz isso? Esse eu acho que é um dos maiores problemas no Brasil. Todos os países que conseguiram controle da doença foram países que fizeram testagem em grande escala. Nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas, realmente, mas estamos testando muito pouco. Nós estamos com uma dificuldade, não temos testes para todos, os testes estão racionados, isso dificulta nossas estratégias, tanto de vigilância quanto de até mesmo liberação das pessoas. E nós não podemos esquecer, como você mesmo falou, nós temos testado, temos o cuidado com os profissionais de saúde, entendendo o profissional de saúde apenas médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas lembrar que o profissional de saúde, ele abrange uma gama de profissionais, todos aqueles que trabalham num hospital, num centro de saúde, para que ele funcione, desde o motorista da ambulância até a equipe de limpeza, eles são profissionais essenciais para a saúde. Então, nós não temos tido o cuidado com esses profissionais. Temos liberado temos serviços essenciais, né, liberados para trabalho, equipes de gás, equipes de energia elétrica, motoristas de transportes públicos, todos considerados serviços essenciais. Mas, no entanto, se eles adoecem, eles não têm reconhecido que isso é um adoecimento, uma doença ocupacional.
Então, nós temos que avaliar isso bem, temos perdido direitos, o trabalhador tem perdido direitos já há alguns anos com essas reformas trabalhistas, e isso é uma coisa que temos que avaliar e que os sindicatos precisam brigar por isso, que é um direito do trabalhador. Ele tem que trabalhar, é um serviço essencial, sai da sua casa, coloca a sua família em risco, e não tem nem teste para ele ser testado rapidamente, não tem teste para a família dele quando ele estiver doente, para você poder afastá-lo e dar o atendimento adequado. Então, a falta de testes, a falta de investimento, isso denota a nossa falta de investimento em tecnologia, em recursos para a saúde, recursos para a vigilância, que é uma coisa que não podemos mais ter. O país ele precisa mudar, temos que ter uma mudança de paradigma nesse ponto, valorizar a ciência, valorizar o investimento na nossa ciência, nos nossos pesquisadores, nos nossos serviços públicos, que são, na verdade, os responsáveis pelo suporte que nós precisamos. Então, a população ela tem que ter acesso mais amplo aos testes. Quantas pessoas estão adoecendo, internando, morrendo, sem que ainda tenhamos o diagnóstico. E uma outra coisa também é a demora na liberação dos resultados. Se você demora para liberar um resultado, você coloca aquela pessoa, aquela família em maior risco, porque aquela pessoa pode não se entender doente, por mais que a gente fale que enquanto estiver aguardando o resultado, ela precisa permanecer em casa. Mas, na verdade, há uma pressão para que retorne ao trabalho. Então, nós temos sempre essa questão, estamos sempre atrasados. Os testes levam 5, 6 dias para sair um resultado. A pessoa, às vezes, já morreu, o óbito, a causa da morte sai como indeterminada, e nós ainda estamos aguardando. Claro que depois você pode rever isso e mudar a classificação, porém isso causa um retardo e isso não nos permite ter uma ação mais efetiva de vigilância e de ações voltadas exatamente para os locais onde temos a maior necessidade. Então, essa falta de teste é uma falta crucial e que está atrasando muito as medidas do governo. O próprio ministro Taz, quando assumiu, disse que essa seria uma prioridade, mas até o momento nós ainda não temos essa resposta, né, no número maior de testes e uma testagem mais ampla para a população. Perfeito. Tem uma pergunta sendo feita aqui para os nossos debatedores aqui. Quando as aulas retornarem, qual o procedimento que os profissionais de educação infantil teriam que ter para que não sejam infectados? É uma pergunta interessante. A Rita de Cássia pergunta para nós o que deverá ser feito pós a pandemia, nesse período de reabertura, que eu acho que ainda não está muito perto, espero eu, né? Infelizmente, porque a gente não tem muito o que fazer nesse momento, como foi muito bem dito, tanto pelo Alexandre, quanto pela senhora, doutora Patrícia, pela Mônica, pelo Paulo, a gente percebe que não tem ainda um horizonte muito definido do que fazer. Por isso que nós resolvemos fazer esse debate sobre o lockdown, porque a expressão é inglesa, as pessoas não entendem muito bem, há uma deturpação por parte da imprensa, né? Os governantes tentam sabotar, porque o que está acontecendo no Brasil é sabotagem ao distanciamento social. Essas filas que são geradas lá para receber o benefício assistencial não é algo fruto do acaso, não é fruto do acaso. O Brasil tem um sistema bancário muito forte, altamente digitalizado, isso não é fruto do acaso, tem um porquê de acontecer. É muito forte isso, essa tentativa de expor as pessoas, e a gente vê que o isolamento e o distanciamento social está caindo. Apesar de toda a propaganda, de todo o apelo público das autoridades, vem caindo. E a gente sabe que não tem muito o que fazer. A Marlene Miranda diz assim, a Dil Enem aqui, hashtag a Dil Enem, que é um outro problema que está aí nas nossas portas, e é um problema que é bem forte. E aí eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa ideia do que será, do que pode ser a volta da pandemia, né? Que eu acredito que não esteja muito perto ainda. Mas eu queria ouvi-los. Pode começar pela doutora Patrícia, depois eu passo para a Mônica e para o Paulo. Realmente, nós ainda não temos esse horizonte do vamos retornar a tudo ao normal. Acredito, né, que antes de agosto não tenhamos um retorno às aulas, por exemplo. Mas isso tudo vai depender de uma avaliação do número de casos
e que nós temos que ver semana a semana. Quando a gente pensa num lockdown, no fechamento geral, nós só vamos ver os seus frutos daí a 7, 10 dias. Então, não é uma medida que eu fecho hoje, amanhã eu tenho uma resposta. Então, isso é uma coisa que é avaliada semana a semana. Enquanto nós tivermos um número crescente de casos, nós não temos condições de pensar em medidas de afrouxamento, muito pelo contrário, né? Que é o que a gente tem preconizado, que é um isolamento ainda mais estrito do que tem sido feito até o momento. Várias medidas, elas têm que ser pensadas para o retorno a uma situação de menos restrições. Mas, na verdade, nós não vai ser aquele dia de festa, né? Hoje a gente anuncia, amanhã abriu tudo e vai ser um carnaval, vai ser um Réveillon em Copacabana. Não vai ser assim. Vai ser uma abertura gradual, passo a passo, com várias restrições. A gente tem visto que na China tem sido assim, na Coreia tem sido assim. Então, são aberturas que vão ocorrendo passo a passo. Provavelmente teremos que usar máscaras por muito tempo ainda. O vírus ele não vai simplesmente desaparecer, deixar de circular, e nós só vamos conseguir um controle efetivo da transmissão mantendo as medidas de isolamento, as medidas de distanciamento social, mesmo quando forem afrouxadas. Agora, uma segurança mesmo só quando tivermos uma vacina. E as melhores estimativas são de que que essa possibilidade de vacina ela não aconteça em menos de 1 ano e meio a 2. Então, a gente ainda vai ter muito tempo pela frente de medidas que vão precisar ser afrouxadas, retomadas, libera um pouco, prende um pouco, mas esse normal, todo mundo junto, festa, carnaval, vai demorar. Ah, perfeito. Mônica, como é que você avalia esse contexto aí de uma possibilidade de quando, né? Que todo mundo quer saber quando. A pergunta agora é quando isso acaba? Você tem uma data cabalística aí que possa dizer para nós, uma noção do que está acontecendo, de quando é possível que isso seja superado? Essa eu não tenho data, não. Eu acho que isso a gente está vivendo um momento muito imprevisível, de muita incerteza. As pessoas, todo mundo, eu, você, todo mundo está de saco cheio de ficar em casa, todo mundo está trancado de ficar dentro de casa, todo mundo quer ir para a rua, todo mundo quer retomar a sua vida. Mas antes da gente querer isso, para a gente é muito simples, é muito fácil. Eu acho que enquanto você tem uma conta bancária, você tem uma geladeira com comida, ainda é fácil esse isolamento. Pior é para aquele que não tem benefício, pior é para aquele que não tem vê o filho com fome e tem que ir obrigado à rua trabalhar, e você impedir esse isolamento e contra esse isolamento, enquanto essa determinação do isolamento ela deveria vir do próprio presidente da República. A coisa tem que vir dali, a orientação de isolamento. Agora, a gente vai passar por muito tempo nisso. Aos poucos vai se abrindo, vai se relaxando. Agora é a hora da gente pensar na saúde do povo, não é na hora da gente pensar em economia. A gente tem que pensar no bem-estar da população, que mais pessoas não morram, que a gente dê conta desse sistema de saúde que hoje está sobrecarregado. Mas, como a doutora Patrícia falou, a gente não vai viver um bom tempo com isso. E a nossa vida não vai voltar ao normal. A gente ainda vai usar máscara por um bom tempo, a gente vai ter que manter distância das pessoas por um bom tempo. Então, tudo que for relacionado à nossa vida, a gente vai voltar aos poucos a ter a nossa vida normal. Porque o vírus, por mais que o isolamento acabe, o vírus vai continuar na sociedade, as pessoas vão continuar adoecendo. O que a gente tem que ter é um sistema de saúde que dê conta do adoecimento das pessoas e não todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que a gente aqui concorda com isso, é tão importante, esse lockdown, como o povo aí está dizendo nas redes sociais, é o tranca-rua, né? É a gente fechar, a gente parar mesmo, porque a gente não tem outra alternativa no momento em que não há vacina, em que não há tratamento, e é tudo tão novo e tudo tão imprevisível. Então, o momento é a gente ficar em casa mesmo, é a gente poder fazer esse isolamento e que ele seja mantido e ampliado. A gente ainda vê, lamentavelmente, a gente vê na internet, o sábado passado, véspera do Dia das Mães, eu ainda vi uma foto na internet
que era na CADEG, os restaurantes da CADEG, cheio de gente, sem máscara, nos bares, almoçando. Enfim, as pessoas parecem que não acreditam, só acreditam naquilo que elas veem, né? E é tão importante a gente reforçar esse isolamento. Isso, infelizmente, não vai vir, mas deveria vir do próprio governo, que é pensar na vida das pessoas, né? Mas é imprevisível, a gente não sabe quando é que a gente volta ao normal, não. A gente tem recebido aqui diversas denúncias. Tem, inclusive, uma denúncia aqui do Sérgio Janeto, lá dos Sindicatos Populares, que ele diz o seguinte: em tempo que se deve cada vez mais zelar pela segurança e saúde do trabalhador, o diretor comercial da Companhia DOCA do Rio de Janeiro, Jean Paulo Castro e Silva, está de toda forma tentando retirar os técnicos de segurança do acompanhamento operacional dos portos do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma medida bizarra. Aliás, tudo que vem desse governo. Agora não consegui ver nada mais ou menos. Não é que as pessoas ficam assim, não, mas agora parece que nós viramos uma grande torcida. Toda hora ainda tem gente que ainda diz assim, não pode torcer contra. Não, nós não precisamos torcer contra. Não, ninguém precisa torcer contra. Na verdade, todos nós torcemos a favor do Brasil, mas que com ele é difícil que se consiga ter um horizonte bom para o país no futuro aí. A Aniele Damião traz aqui um comentário. Uma preocupação adicional é com a infraestrutura dos hospitais. Toda a parte elétrica, geradores, tem que ter reparos redobrados. E são justamente as áreas de manutenção predial a mais terceirizada. Isso é verdade. Há algum tempo resolveram dizer que a estrutura de apoio ao hospital não precisa ser pública. As atividades públicas não precisam ser estas. Eu quero também aqui, para comentar aqui, a Lígia Armeiro Teixeira de Islândia mandou uma mensagem dizendo, pois o SUS sustenta os planos de saúde e não tem investimento do governo. Eu quero aproveitar aqui a audiência que nós estamos tendo aqui para dizer que nós devemos estar entrando na justiça. A CUT Rio deve buscar na justiça a decretação do lockdown, com base nos documentos que têm sido oferecidos aí, inclusive pelo próprio Ministério Público, que já recomendou a adoção do lockdown no Rio de Janeiro, né? Orientou que o governo tomasse um posicionamento sobre isso, e até agora nada foi feito. Todo dia é amanhã, né? E cada dia que se posterga a adoção de medidas mais duras, mais vidas se perdem, e o que é muito ruim. E a gente não pode achar... Mônica, você trouxe uma realidade bem interessante, essa coisa de ignorar. Setores da sociedade estão ignorando. Óbvio, isso, ao meu ver, é fruto da propaganda muito forte, muito pesada do governo federal. A gente sabe que o Jair Bolsonaro teve uma votação aqui no Rio de Janeiro significativa em algumas regiões, e não por acaso essas regiões é onde tem mais gente na rua. Por quê? Porque ele fica passando essa mensagem anti-ciência, contra a ciência, totalmente absurda. O Kleber Silva Costa mandou uma mensagem: temos a certeza da falta de EPI para os trabalhadores da saúde e todas as categorias profissionais essenciais. O importante é que faça denúncia ao MP e aos sindicatos. Obrigado, Kleber, pela sua participação. Paulinho, eu queria que você falasse um pouco sobre o olhar do Diese. Eu sei que ninguém aqui tem bola de cristal, ninguém tem como... Mas dá para começar a olhar qual é a proposta do governo para a saída da crise. O que ele aposta para a saída da crise? Porque ele continua falando de reforma. Agora há pouco, o Paulo Guedes acabou de dar uma declaração à imprensa dizendo que o servidor público não pode pedir aumento agora, com o dinheiro, não pode querer pegar o dinheiro da saúde, tirar o dinheiro da saúde para dar para o servidor, o que é mentira. O que ele fez foi tirar dinheiro da sociedade para dar para os bancos. É isso que foi feito. E ele fez uma fala bastante interessante. É o momento, o Walter Paulo Filho está aqui, está dizendo assim, ainda tenta desmontar a saúde pública. Ele acabou de fazer uma fala infeliz, que é um sincericídio dele. Ele cometeu um sincericídio dizendo o seguinte, que o Brasil tem uma das piores concentrações bancárias do mundo, que 6 bancos enganam 200 milhões de trouxas. Foi essa a frase dele. Paulo, comente aí para nós, por favor. Eu acho, em primeiro lugar, que eles estão perdidos. Estão perdidos porque esse grupo que está à frente da política econômica nesse momento, fundamentalmente, ele não consegue enxergar um papel para o Estado para além daquilo que é tradicional. E eles acreditam, isso para ficar na melhor das hipóteses, que os mercados são autorreguláveis e eficientes.
Isso significa dizer que é o setor privado que vai trazer soluções, inclusive para esse momento pós-crise. Algumas declarações picadas têm mostrado que eles continuam afirmando aquelas teses que vinham sendo afirmadas anteriormente. Basta passar esse momento mais crítico, que nós vamos voltar de novo a fazer os controles de gastos da máquina pública, de um lado, e vamos esperar a recuperação da confiança do setor privado para que volte a acontecer os investimentos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso, inclusive, é motivo de debate entre alas do governo. O setor privado, não só as empresas, mas nós mesmos, como consumidores, nós tendemos a, em geral, agir na direção do compasso da economia. Se a economia vai bem, a gente tende a agir de acordo com essa situação e a gente, inclusive, fortalece esse movimento na medida que, se for uma empresa, investe, amplia a capacidade, contrata mais e os consumidores fazem comprar crédito, correm um pouquinho mais de risco. Num momento como esse de crise, faz exatamente o contrário. As empresas não investem, descontratam, cortam custos e as pessoas tentam preservar aquele pouco que elas têm de poupança, se é que elas têm, reduzem os gastos, ou seja, essa forma de agir individual, micro, na soma, ela faz com que a crise se agrave. Você só sai da crise se tiver algum tipo de ação anticíclica. E cabe ao Estado fazer isso. E o Estado aí é o governo federal, fundamentalmente, porque o governo federal tem soberania para emitir título de dívida e tem soberania para emitir moeda. E fazer gastos. E fazer com que as empresas estatais invistam, para que a gente comece a promover uma recuperação da economia lá na frente e sinalize positivamente também para o setor privado que essa recuperação vai acontecer. Então, as declarações que o ministro dá, em geral, são infelizes e mostram que, mesmo diante de toda essa crise, mesmo diante de tudo que está acontecendo nos outros países do mundo, que vão no sentido contrário, até na Inglaterra, até nos Estados Unidos, ele continua reafirmando aquelas teses que já estavam em desuso antes, agora então elas não fazem o menor sentido. Então, acho que a gente tem que questionar fortemente isso. Isso está sendo questionado, inclusive, por economistas de formação neoclássica, que nesse momento o Estado tem que gastar, o Estado tem que botar o dinheiro na mão das pessoas para que elas inclusive cumpram o isolamento social, que elas não morram de fome. As empresas têm que ser mantidas, se as empresas quebrarem, principalmente as pequenas e médias empresas, destrói a nossa estrutura econômica, destrói o pouco de capital que havia acumulado, de tecnologia. Então nós temos que transitar por esse período de crise com dinheiro público, fundamentalmente. Então, eles continuam sentando em cima do dinheiro, o dinheiro não é deles, o dinheiro é do país. Essa soberania para emitir moeda não é do governo, do fulano, do beltrano, é do Estado brasileiro, mas eles continuam sentando em cima. O dinheiro que está sendo aprovado agora para auxílio aos estados e municípios é pífio, perto das necessidades. Aqui para o Rio de Janeiro, acho que vem 4 bilhões e meio de reais para o Estado. 500 milhões para a área de saúde e os outros 4 bilhões para serem gastos que podem ser gastos em outras áreas. Isso é muito pouco, perto do que provavelmente vai ser a redução de receitas do governo do Estado e, de outro lado, do que tem sido a necessidade de aumento da despesa com a área da saúde, com a área das ações sociais e também a necessidade que os próprios estados têm de investir, seja para o curto prazo, para lidar com a pandemia. Então, aqui, o que você havia mencionado da conversão industrial, em alguns estados tem havido, por iniciativa dos governos e do movimento sindical e dos empresários locais, a tentativa de fazer rapidamente essa conversão para produzir máscara, produzir luva. O Brasil tem condições de fazer isso. E mesmo os respiradores, faltou, na verdade, foi coordenação e planejamento para isso, para antecipar esse problema. Né? Mas também para fazer com que haja alguma recuperação. Aqui no caso do Rio, a SEDAI é um instrumento poderoso na mão do governo do Estado para que investimentos venham a ser feitos, para que a gente tenha alguma retomada da economia fluminense. Senão, o que a gente vê pela frente, para além da crise sanitária em si, é uma grande tragédia do ponto de vista social e econômico. Se não houver a intervenção do Estado
e uma atuação completamente diferente do que essa que tem sido apontada pelo ministro. A nossa live está com tem uma audiência bem grande nesse momento. A gente vai agradecendo a todos que nos assistem aí pela internet, pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook. O motivo de produzir a live sempre é para esclarecer melhor a sociedade, comunicar com os trabalhadores que a CUT representa. Eu quero, por último, aqui já ir fazendo um comentário que eu acho bem interessante, que é o seguinte: o mesmo governo que tem dificuldade de distribuir o benefício assistencial conseguiu distribuir 70 mil benefícios para militares. Dizem eles que foi por acaso, fruto do acaso. Foi um erro. Errar 70 mil vezes é bem complicado, né? É bem difícil de acreditar. 70 mil erros é muito complicado. 70 mil militares receberam o benefício assistencial, o que é um absurdo. Uma outra questão que saltou muitos olhos no dia de hoje foi a questão da edição da medida provisória. A medida provisória 966, que é a medida provisória do crime perfeito, que é aquela medida provisória que tenta dizer que o gestor público não tem responsabilidade sobre o que faz, nem sobre sua ação, nem sobre sua omissão. Isso é bem sugestivo. Normalmente essas medidas são medidas tomadas, uma medida provisória como essa, uma medida legislativa como essa, tem tudo a ver com um cunho autoritário. Alguém comete algo de errado e já quer se perdoar, quer se anistiar. Porque no Brasil, aliás, tem um histórico grande disso, né? A gente vive esse momento que vivemos hoje com esse cidadão na presidência da República porque houve anistia para todos, né? Houve anistia para todos. E essa anistia, inclusive, para torturadores. Por isso que nós convivemos com ele, dizendo todos os dias que não houve ditadura, negando. A história de negar os conceitos da humanidade, que não são conceitos brasileiros, né? Inclusive, a história de tentar acabar com a democracia, fragilizar ainda mais a democracia. Não existe democracia brasileira, né? A democracia é um conceito universal, né? É um conceito muito mais amplo do que cabe na cabeça de alguém como ele. Isso nós entendemos perfeitamente. Mas nós vamos chegando ao fim do nosso programa aqui, nós vamos passando aí para os companheiros e companheiras que possam fazer a sua fala final, para que a gente possa concluir. E eu quero mais uma vez agradecer a audiência aí. Professora Patrícia, doutora Patrícia, por favor. Eu agradeço essa grande oportunidade, foi uma conversa muito enriquecedora. Agradeço também os comentários, Renato, que me mandou um abraço, vi aí pelo chat. Dizer que nós precisamos ter todo o cuidado, realmente o trabalhador ele precisa ter todo o suporte, as autoridades, o governo realmente não está fazendo a sua parte. Paulo colocou isso muito bem. Em todos os países na Europa, mesmo nos Estados Unidos, eles durante as medidas mais estritas de isolamento, que foram necessárias e são necessárias, houve suporte de recursos dos governos, pagando percentuais importantes dos salários das pessoas, auxiliando os pequenos empresários, porque só assim você consegue garantir que as pessoas possam permanecer nas suas casas. Então, essa é uma questão muito importante, que as pessoas tenham condições de preservar suas vidas ficando em casa nesse momento. Nós não podemos abrir mão disso. Então, temos que pressionar sim, que os governos municipais, estaduais, e em especial o governo federal, nesse momento, assumam a sua responsabilidade. Não é possível que os cidadãos eles fiquem sem condições de preservar suas vidas, mantendo o isolamento que é necessário. Então, gostaria de chamar a atenção para isso, que os sindicatos fiquem atentos e também tenham, a gente, nesse momento, a forma que a gente tem de se manifestar através das redes sociais, através dos sindicatos, já que precisamos realmente manter esse isolamento o mais estrito possível. Um dia vai passar, mas nesse momento a gente precisa realmente preservar a vida, preservar a saúde das pessoas e termos cuidado para que não possamos contribuir com um número enorme de casos de uma vez só e que o sistema de saúde não vá dar conta.
Então, mais uma vez, eu agradeço, peço que todos permaneçam em suas casas, que isso tudo passa, mas nesse momento é importante manter essas medidas. Obrigado, doutora. Mônica? Quero agradecer, Sandro, da gente participar desse debate. A gente vê ali as pessoas comentando, que estão gostando, que estão até sugerindo que se permaneça esse canal, esse tipo de interlocução com eles depois da pandemia. Depois desse debate todo do que a gente vê aqui, do que a gente fala e do que a gente vê no dia a dia, é importante que fique bem claro para todos essa política de fortalecimento do SUS. Esse ano a gente tem eleição, eu acho que tem, né? Se vai ser em outubro, novembro, mas não estão querendo, enfim, não estão querendo prorrogar o mandato, mas a gente vai ter eleição. É importante que a gente escolha, que a gente veja, a gente esteja alinhado com os candidatos alinhados com o SUS, pelo fortalecimento do SUS. Hoje a gente está vendo, até aqueles que não acreditavam, que achavam que não precisavam do SUS, hoje a gente está vendo a importância do Sistema Único de Saúde, a importância do investimento nas vacinas, na ciência, e a gente tem que ter, claro, essa política. E outra coisa que tem que ter claro para todo mundo é o que a Emenda Constitucional 95 ela foi danosa para toda a nossa sociedade, o que a gente sofre hoje. É importante que a gente revogue a Emenda Constitucional 95. E que essa política de genocida que esse presidente está tendo, é inadmissível que a gente permaneça com ela. Eu quero agradecer o convite, parabenizar a minha categoria, que a gente aqui não tem um dia da enfermagem, né? A gente tem uma semana inteira, é uma categoria que é a semana toda que a gente comemora a enfermagem, parabenizar todos esses guerreiros que estão na frente do hospital, na luta para defender a população e salvar vidas, e deixar aqui para todo mundo um fora Bolsonaro. Isso é muito importante. Paulinho, para você... fica o nosso agradecimento por você passar uma mensagem aí de otimismo e esperança. Você é um homem que tem muito otimismo e esperança, apesar de olhar os números frios e terríveis. Minha esperança eu deposito na oportunidade que a crise abre, mas isso eu não acho que está dado, não. Vai requerer da gente muita luta para poder fazer com que as coisas se modifiquem. A gente pode ter como decorrência dessa crise saídas à direita, né? Eu não descartaria isso. Mas, de qualquer forma, aquele samba de uma nota só que vinha em curso, que começa lá com a Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista, terceirização, a reforma da Previdência, para não mencionar um conjunto de várias outras coisas, a venda das estatais, etc., agora abre-se a oportunidade de se colocar isso em questão, né? Então a gente tem que tentar explorar isso. Eu queria agradecer muito o convite, agradecer também ao pessoal da área de saúde, que está na linha de frente do combate à pandemia, mas também a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão, de alguma maneira, garantindo que uma parte da população possa ficar em casa. Eu tenho ficado em casa, por exemplo, mas isso tem um custo. Alguém está trabalhando, alguém está produzindo, alguém está entregando as coisas. Nós temos que brigar para que essas pessoas tenham proteção, né? E queria sugerir, se você me permitir, Sandro, que as pessoas visitassem a página do Diese. Tem uma seção dedicada de produção técnica, né, da equipe, dedicada à pandemia, às consequências sociais e econômicas, analisando medidas do governo. Amanhã, se eu não estou enganado, vai ter inclusive uma nota técnica sendo publicada sobre a questão da conversão industrial, que você mencionou. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu também espero que a CUT dê sequência a isso. Beleza, obrigado, Paulinho. O doutor Alexandre conseguiu reconectar aí na internet. Tem uma coisa que não anda funcionando bem esses dias, essas conexões. Também são 200 milhões de conexões. É complicado. Eu tive que entrar hoje pelo celular e aí fica mais difícil ainda que quando a gente está com o computador, né, Sandro? Mas queria pedir desculpa. Perdi uma parte, enfim, outra eu consegui assistir, mas não estava conseguindo falar. Sindicato dos Médicos, a gente tem uma posição que a gente tirou em diretoria
favorável ao lockdown. A gente entende que, nesse momento, nós temos que preservar a vida das pessoas, a economia, CNPJ a gente salva depois, enfim, as crises elas acontecem a todo momento no mundo e as vidas são um bem mais precioso que a gente tem que preservar nesse momento. E nós, enquanto movimentos sociais, entendimento que a gente tem que estar unidos nesse momento para pressionar o governo, enfim, pressionar as autoridades sanitárias para a gente conseguir que essas medidas sejam efetivadas. Os estados têm conseguido isso pela via judicial. Enfim, a gente tem que pressionar porque a gente tem visto o colapso total na rede, nessa rede que ela já vem sofrendo há muito tempo o desmonte. O SUS costumam falar que ele sofre uma doença crônica, né, que é o subfinanciamento, e agora com Covid-19 fica tudo mais escancarado, agudiza, e aí todo mundo consegue ver. A gente tem que aproveitar realmente esse momento que a gente está tendo mais visibilidade no sistema de saúde para reivindicar as pautas de melhoria para o sistema de saúde, e medidas também dos governantes, medidas que garantam a vida das pessoas, que garantam o lockdown, mas um lockdown também com medidas econômicas, né? Porque, como foi dito aqui, as pessoas não podem ficar trancadas em casa e morrer de fome, né? Os outros direitos, os direitos à alimentação, o direito, enfim, à moradia, todos os outros, eles têm que ser resguardados nesse momento. E o governo tem feito muito pouco. Esse auxílio emergencial que não chega nas famílias, o auxílio emergencial que as pessoas, enfim, têm que ficar enfrentando uma fila, formando aglomeração, enfim, uma coisa totalmente sem sentido algum. Então, agradeço a Tudo Rio e a todos, e no momento de unidade, acho que de todos os trabalhadores, para a gente barrar, enfim, esses retrocessos sanitários que têm sido postos, mas também da gente ter muito gás para lutar, para a gente reverter a emenda constitucional 95, como foi dito aqui, a reforma trabalhista, enfim, tudo que precariza tanto o acesso aos direitos sociais, mas precariza também a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigado, doutor Alexandre. Eu quero agradecer mais uma vez a quem nos acompanhou aí pela internet, em especial nossos sindicatos, Sintramico, Sintinite, bancários, Sinsaúde, petroleiros, educação, sindicatos de educação, Simpro, CEP, o Sindicato de Telecomunicações, Sintel, os portuários, os jornalistas, e o Hélio, que representa aqui a CNTSS, o Sintiprev do Mato Grosso do Sul, que está também assistindo a nossa live. Foi longe, foi buscar lá no Pantanal. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Uma excelente tarde para todos nós e consigamos superar esse momento difícil. E fique em casa, que é a mensagem principal. Não há o que fazer fora disso. Só saia se for muito necessário. Obrigado aí, mais uma vez. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Um abraço. Um abraço. Obrigado.